Olá, mestre Quintela, tudo bem? Olá, mestre Felipe, tudo jóia? Bom, hoje estamos com cenários diferentes para Exato. mais um Light com vídeos do nosso Sifu, o grão-mestre Léo Imamura. E hoje a gente vai fazer vídeos sobre dúvidas que foram enviadas para ele sobre o uso do Bukianjon. Exatamente. A gente está num cenário hoje totalmente diferente, né? Hoje estamos mais dinâmico, vai ter movimento, estamos em pé, né? Eu estou aqui no nosso Mocum aqui em Balneário Camboriú. Hoje estou com dois assistentes hoje. Eu tenho o tutor Thiago Paternostro, né? Moitaclum, e o tutor Rodolfo Oliveira estão hoje me assessorando aqui para que a gente possa fazer alguma demonstração prática relacionada ao que você demonstrar junto com o vídeo que a gente reagir do nosso Sifu, do Grão-Mestre Léo. Então vamos ver se vai dar certo isso aqui hoje. E eu também posso ajudar com a demonstração no próprio boneco. Então, vai ser no mínimo divertido. Se vai funcionar, a gente vai descobrir no processo, né? Mas divertido. Então, eu vou colocar o meu para a gente começar. Então, quando você está praticando, é muito importante você, ao mesmo tempo, perceber a capacidade de penetração, mas a distância apropriada para cada movimento. Quer seja no braço, quer seja no chute. Então, você observa como que eu afastei essa perna para chutar com a outra. Porque, afinal de contas, se eu vou entrar aqui e chutar de novo nessa distância, olha só, eu tenho que ter toda uma preparação. Senão, o que vai acontecer? Quando eu venho para cá, ó, eu vou bater com o joelho na perna. Então eu tenho que saber exatamente como trafegar ao redor do boneco. Isso é chamado de Mui Fajon, pilar da flor de ameixeira. Nossa primeira abordagem está falando desse entendimento, desse refinamento da distância, do uso da distância. Como a ferramenta do boneco permite a gente entender essa distância e como a gente tem que saber, por exemplo, lidar com o fato dela estar fixa, nesse caso. Então, a gente tem que, no nosso caso, ajustar certos movimentos. Né? Porque se a gente não souber ajustar, a gente mesmo vai se machucar. Se eu não souber como, se eu estou aqui, por exemplo, né, e eu vou trafegar para cá, como eu consigo fazer isso adequadamente? Senão, muitas vezes, eu vou me enganar sozinho aqui, eu vou cair. Exatamente. Então, esse tipo de coisa é interessante, sendo que quando você está com uma pessoa viva do outro lado, né, com uma guarda viva, né, isso aqui é um seijão, né, uma guarda aberta, né? Quando você tem, né, uma pessoa do outro lado, mais seijão, uma guarda viva que avança, essa dificuldade pode ser colocada de propósito. Então, eu queria saber se você pode exemplificar questões de distância que a gente possa trabalhar um pouco essa lógica que o grão-mestre colocou no vídeo. Exato. Eu vou chamar o tutor Thiago aqui, para nos ajudar. Vamos ver, talvez na hora que eu for abordar alguma coisa da perna, a gente melhora aqui a câmera. Mas uma questão importante que o grão-mestre Léo aborda é sobre você fazer boas leituras relacionadas à distância, né? E especialmente na transição entre essas distâncias, na movimentação com o seu adversário, né? E como o mestre Felipe colocou, quando você está praticando isso no boneco, você mesmo ajusta. Aqui é preciso que você faça uma leitura em tempo real do que o seu adversário está fazendo, que você praticou no boneco, né? Então aqui você vai exatamente perceber uma guarda viva em transformação. Então a principal coisa a se atentar aqui é como transitar entre distâncias. Então, por exemplo, nessa distância que a gente se encontra aqui, alguém acerta alguém? Não, né? Nem com chute, né? Nem com soco, né? Eu posso girar e transitar para um outro tipo de chute, mas eu não posso. Mas ainda assim, ó, a aproximação ainda ela não é. Eu posso até encostar, mas ainda não tem condição, né, de golpeamento efetivo, porque essa distância aqui ela é uma distância sem engajamento. Então a gente sabe que naturalmente, para que algo aconteça aqui, a gente vai ter que dar algum passo, né? E esse é o passo determinante, porque no caso quando você vem na minha direção, ó, eu tenho que saber exatamente, ó, aonde pisar
para poder usar melhor essa distância. Então você vê, por exemplo, que aqui, ó, eu ocupei um espaço no chão que me permite a distância para ocupar aqui, por exemplo, o ponto de referência alto, né? E olha só que interessante, no momento em que eu ocupo aqui, a outra mão dele já não me alcança, né? Porque eu estou aqui. Aí, claro que ele pode girar, por exemplo, pode girar o quadril e chegar, mas assim que ele fizer esse ajuste, eu estou aqui, ó, ele faz o ajuste, ó, eu vou naturalmente mudar também para outra distância. E aí, como o grão-mestre Léo lá demonstra, por exemplo, a importância de você saber transitar entre distâncias tanto para cá, né, quanto para o chute também. Porque você vê, ó, na distância da minha mão, eu não tenho o chute disponível, né? Ainda não tá ainda muito disponível. Eu posso fazer outras abordagens com a perna, mas se eu quiser realmente usar a perna para o chute, eu vou ter que transitar para uma outra distância, né? Então, esse vídeo que o grão-mestre Léo está trazendo, ele aborda principalmente como você transitar entre distâncias diferentes, né, conforme a movimentação do seu adversário, né? Então, por exemplo, você abordou aqui, por exemplo, eu já tenho distância aqui, posso chutar, posso voltar, ó, aqui é uma distância mais curta já, né, que eu já aproximei, né? Então, tem todo tipo de abordagem que vai desenvolver a partir do que o meu adversário oferecer. Obrigado pela demonstração, achei que foi muito adequada. E você vê, quando tem outra pessoa, todo esse processo é vivo, né? Você não sabe exatamente como ele vai entrar, nem com qual tempo, nem com qual energia. E aí no boneco, o praticante é obrigado a ele entender como ele gera isso. Então, por exemplo, uma situação como é a partir desse sal aqui, eu vou rodar e vou chutar, né? Isso pode acontecer de vários jeitos. Tudo depende de como eu entendo e eu jogo a energia na transição e entendo a resposta do boneco. Então, eu posso jogar de um jeito que não seja necessário nem chute. Então, aqui eu consegui fazer um passo e eu consegui medir isso. Mas pode ser um caso, muitas vezes, para uma energia que me exija uma imprecisão. Eu posso listar do boneco uma dificuldade que me gera uma imprecisão. Então, o caso vai mudar. Então, por exemplo, aqui já não estava tão claro a distância, então eu tive que acionar perna e braço, porque eu não consegui dar a arrumada perfeita para garantir qual arma eu vou usar. Então, eu mudo longe. É um caso bem interessante, né? Sim. Um caso bem interessante dessa aproximação de possibilidades de distância, né? Você variar em tempo real. Exatamente, eu posso complexificar mais ainda. E se por acaso, nos dois casos, eu sumei com a perna com essa perna aqui. Ou seja, eu consegui, né, com a perna aqui, com a esquerda de chute, eu consegui gerar um preparo para chutar aqui. E se por acaso esse chute que seja, talvez, né, o mais simples não funciona, a minha mexida não gera isso, eu tenho que fazer de um outro jeito, né? E isso também pode ser estudado. Eu também posso estar aqui e ter que trabalhar de outros jeitos. Então, tudo isso é possível se você souber o quê? Como trabalhar as condicionantes do boneco. E, logicamente, você vê, o movimento inicial é bem semelhante, não é o mesmo. Talvez o Dilsei seja o mesmo, mas a condicionante do Dilsei não é a mesma. Por isso que muda o desdobramento. Então, essa capacidade de enxergar isso é fundamental para conseguir transformar esse boneco, que é morto, em algo vivo, como você estava fazendo aí com o tutor paternostro. Exatamente, né? E é muito rico demonstrar que, como no boneco, você consegue simular essa imprecisão que o ser humano vai te apresentar, né? Então, por exemplo, quando, né, o paternostro, por exemplo, ele vai me abordar, por exemplo, ele vai me golpear, por exemplo, né? Eu não sei exatamente, né? Ele tá na distância lá, ele vai pisar e entrar. Eu não sei exatamente como que eu vou estar, né? Porque é claro que eu posso pressupor que eu vou estar preparado. Mas e se eu não estiver preparado? Se eu entrar atrasado, você entrou e eu já estou numa distância, ó, o máximo que eu consegui foi só eliminar o primeiro movimento aqui, mas eu já estou numa distância que compromete, eu já estou dentro da guarda. Ou mesmo eu coloquei alguma coisa na mão, mas não consegui realmente construir uma distância apropriada para eu poder agir de ação imediata, né? Eu vou ter que fazer esses exemplos que, por exemplo, o mestre Felipe colocou.
né, que é uma adaptação. Ó, se eu entrei aqui assim, ó, como que eu vou usar a mão para poder fazer algum tipo de leitura para em cima disso, se você golpear de novo, você não tem mais distância. Você não tem mais distância, né? Você vai ter que fazer ajuste para chegar, que é esses ajustes que você está fazendo. Aí, quando você fizer esse ajuste, ó, aí você começa a me dar outros elementos. Aí você já começa a me dar joelho, né? Eu já consigo chegar em você e você está longe de novo, né? Então, a partir mesmo de uma referência prejudicada, né, o que eu não estava adequadamente preparado, né, é possível me adaptar e sair do outro lado com uma boa eficiência de recuperação, né, que é o John que trabalha isso muito bem nas diversas possibilidades que a listagem traz. Perfeito. Então, acho que a gente pode ir no próximo trecho, né? A gente falou um pouquinho dessa questão da distância, né? E como ela vai sendo trabalhada, né? Então, eu vou colocar agora o próximo trecho. Quanto à questão da linha central alta, você observa que sempre eu estou cobrindo a parte alta, por quê? Porque a melhor maneira de proteger a minha cabeça, ou seja, a linha central vertical alta, é através do golpeamento nessa extensão. Tanto que o ponto de referência alto, ela está nessa distância, com o braço estendido, enquanto que o ponto de referência médio está com o cotovelo fletido baixo, e aqui nós temos mais próximo do corpo o ponto de referência abaixo. Então, toda vez que eu quero proteger o meu rosto, eu vou sempre golpear na altura dele, para que com isso, automaticamente eu intercepte o golpe do meu adversário, eu golpeio a sua parte mais importante, que é a sua cabeça. Então veja aqui, Peaceful, que o golpeamento na direção da cabeça previne a necessidade de eu esquivar, porque aqui eu não estou boxeando, eu estou fechando a distância para que esse movimento possa definitivamente dar cabo à situação. Numa pergunta sobre abordagem alta, o grão-mestre Aura colocou várias questões juntas que são interessantes, né? Primeiro é a clareza dos pontos de referência, né? Então, deixa eu ficar um pouco mais de lado aqui da câmera, né? Então, ponto de referência baixo, ponto de referência médio e ponto de referência alto. Então, 3 pontos nesse sentido foi colocado. E a importância de saber transitar entre eles. Uma segunda questão de como esse ponto de referência alto a ocupação dele se dá pelo golpeamento. Então é interessante também como o golpeamento se torna um processo de ocupação, nesse caso. E aí a terceira questão que talvez você queira abordar também é como isso pode, né, ajudar a você não necessitar de um jogo de cabeça, para você não prejudicar a sua estrutura no processo, para você conseguir ocupar mantendo a sua estrutura. Então, acho que essas 3 questões são interessantes e podem ser abordadas. Exato, né? Essa questão do boxeamento é muito interessante porque existe uma eficiência na esquiva ou no ajuste da distância através da mudança do pessoal, é óbvio, né? Ninguém discute isso, né? A gente tem várias artes marciais, tem muito boxer aí, você não vai falar como funciona, porque funciona, tá? Mas a questão é o seguinte, dentro de uma construção de postura, né, e de você não precisar ter esse nível de expertise, porque é uma expertise muito refinada, né, de você, por exemplo, conseguir a pessoa golpear e você sabe esse ajuste fino assim, ó, só na cabeça, você pode então fazer o quê? Ó, ocupar o centro com a mão. Né? Então, esse é o ponto que o grão-mestre está colocando ali. Você, ao ocupar o ponto de referência alto, se você golpear, eu vou entrar aqui, né? Porque o ponto de referência alto protege a minha cabeça, ou seja, protege esse quadrante, né, que ele próprio comentou ali, esse quadrante superior da linha central principal, né, vertical principal, né? E com isso já me proporciona ocupação e golpeamento, né? Ou seja, eu me protejo e ainda golpeio. Né? É uma condição muito própria que o sistema Wing Chun,
valoriza muito, né, essa questão de golpear e ocupar a linha nesse sentido está golpeando e se protegendo. É uma condição muito característica do sistema Wing Chun. Né? E essas transições nas alturas são muito interessantes também, porque muitas vezes a pessoa golpeia, eu vou entrar aqui, mas ele pode transitar para uma outra distância. Por exemplo, pode vir para minha cintura. E aqui, ó, eu preciso realmente saber, ó, daqui como que eu vou voltar para poder ter a altura da linha central média, né? Ver ali como é que tá ali, né? Na altura da linha central média. E ele também pode ir para a distância mais embaixo, né? A distância do ponto de referência abaixo, por exemplo, vindo, por exemplo, com o agarramento, por exemplo, né? E aí eu realmente como que eu vou controlar essa linha aqui, né? Para poder me proteger do golpeamento baixo, tanto com o golpeamento, por exemplo, né? Que eu posso tanto me proteger aqui, ou me proteger tirando o meu corpo aqui, né? E ter condição, inclusive, de golpear tanto na distância, na altura média, quanto no ponto de referência alto, me protegendo aqui. Ou, por exemplo, se ele vir pro close combat aqui, ó, que aí realmente ó, eu vou ter condição aqui de ocupar de outras maneiras, né? Ou protegendo esse ponto também. Então, essa capacidade sua de estar constantemente ocupando os pontos de referência, tanto alto, médio e baixo, e a sua capacidade de transitar entre eles é que vai te dar a condição de realmente se proteger, né, através da ocupação da linha central. Muito bom. Eu queria pedir para você só abordar uma coisa em cima disso, porque você vê, aqui no boneco a gente tem 3 áreas, né? A gente tem essa área da frente aqui, onde eu estou no alcance, eu estou potencialmente envolvido com os 2 braços, e eu tenho outras 2 áreas, onde aqui eu tenho um braço mais longe. Os braços não estão aqui distantes. Quando eu estou aqui, né, eu tenho, né, a tendência de já conseguir pegar uma área, né, mais fácil para mim, seja aqui, seja aqui. Aqui eu estou com os 2 braços vivos, potencialmente. Né? Então, quando a gente fala de abordagem alta, né, como é que também, se a gente está ocupando com o globeamento, né, como é que a gente repõe esse ponto? E como é que a gente transita entre essas áreas? Você pode mostrar um pouquinho como você pode trabalhar esse tipo de reposição, seja com pio, seja com palma? Você pode mostrar um pouquinho aí para a gente poder abordar isso? Podemos sim, né? Excelente ponto para a gente poder abordar, que é exatamente como repor as diferentes maneiras de repor e as consequências dessa reposição. Né? Porque todo golpeamento que é feito, né? Ele está golpeando aqui ó, em mim, por exemplo, ele está visando o golpeamento aqui no meu rosto, por exemplo. E eu vou, em cima disso, tentar, então, fazer essa ocupação. Né? Eu posso, ao entrar aqui, ó, eu estou expulsando o braço dele, mas eu tenho o outro braço. Né? E ele pode girar o quadril para me acertar. Então, é importante que eu tenha o quê? Que eu tenha reposição dessa mão. Né? Dependendo da situação, eu preciso realmente, se o giro do quadril dele vai vir rápido, eu vou precisar repor para o outro lado. Né? Eu preciso sair do alcance dessa mão dele. Né? Então, isso é uma reposição em cima, por exemplo, de uma saída do meu corpo. Ou seja, eu estou usando a minha mão para poder sentir a mão dele e quando ele pisar, eu terminar de repor o meu corpo. Né? Ou seja, eu uso o braço dele para poder posicionar o meu corpo. Né? Então, nesse sentido, a minha mão quase é como um radar. Eu estou repondo em cima, eu golpeei, não, direto. Eu golpeei, pum, né? E aí ele vai fazer alguma coisa, eu reponho em cima disso para posicionar meu corpo. Né? Sempre com uma mão protegendo o próximo movimento. Né? Então, tem golpeamento, relaxamento. E em cima disso, reposição. Né? Posso repor dessa maneira, ou seja, eu posso aqui ainda, eu posso fazer uma segunda reposição aqui para poder concluir meu movimento, né? Então, é claro que aqui nós estamos demonstrando, né? Não quero machucar aqui o tutor Thiago, né? Mas o fato é isso, ó, eu vou golpear aqui, ó, e assim que eu terminar aqui, ó, eu vou terminar de golpear lá na frente, né? Ou pior, né? Que eu posso golpear aqui, ele tenta fazer outra coisa, eu golpeio aqui e golpeio aqui, ó. Exatamente, ó, no pescoço dele, ó, posso usar inclusive a faca da mão, né? Também, né? Reposição também nesse ponto. O 1G1 que poderia também nessa altura. Embora o que nós estamos falando principalmente, ele tem jump e peel, né? Que são as principais condições para repor o ponto de referência alto.
Perfeito. Né? Então, só identificar como foi colocado pelo mestre em tela. Então, quando essa mão está aqui, a outra conseguia ocupar o ponto de referência também. Foi o que ele fez, ele ocupou 2 pontos simultaneamente. Lógico que tinha uma dinâmica. E aí, potencialmente, quando eu vou trocar, você vê que essa mão aqui, ela pode, por exemplo, fechar mais aqui, para essa entrar. Ou ela pode fechar aqui, para essa entrar. Então, eu consigo trabalhar com as 2 mãos. Assim como ocorre com situações onde eu vou, por exemplo, entrar aqui e não eu vou trocar para cá. Então, uma mudança de ângulo, que acabou não foi demonstrado ali, que ele manteve dentro dessa mesma área, no boteado, mas você pode começar numa área e passar para outra. Isso pode acontecer também. Como eu comecei aqui e acabei vindo para cá. Isso também é possível. Então, é muito versátil porque você está, né, no ponto de antecipação e de proteção mais longo. Então, ele tem várias possibilidades. Isso aparece muito nesse tipo de coisa aqui. Isso aí, show de bola. Acho que tá nesse ponto, acho que tá bem abordado aí pelo mestre Felipe, né? Principalmente essa questão das reposições, né, das mãos, esse ponto que o mestre Felipe colocou, né, Rodolfo? Vem aqui, por exemplo, você golpeia com essa mão, por exemplo, aí eu abordei você aqui a partir de fora, ó. É muito importante essa ocupação, né? Você ter condição de ocupar a linha média depois, o ponto de referência médio, para que essa sua mão possa te oferecer condição de reposição, que é exatamente isso que o mestre Felipe colocou. Né? Então, essa é a maneira como o mestre Felipe abordou, muito interessante. Você está ocupando 2 pontos ao mesmo tempo. Né? O ponto de referência médio com uma mão e o ponto de referência alto com a outra. E esses pontos vão se repor conforme a necessidade, inclusive te empurrando para ângulos diferentes. Né? Então, acho que nesse sentido a gente abordou de maneira bem completa aí. Perfeito. Então, a gente vai para a próxima pergunta respondida pelo Mestre Namura. Nota que a gente está colocando só a resposta, a gente está nem pensando na pergunta tanto, né? A gente está partindo da resposta que ele dá para a gente poder mostrar as camadas e poder ir explicando cada vez mais. Exatamente. Deixa eu colocar o próximo trecho aqui. Em cada movimento, potencialmente, nós podemos ter a cotovelada. Então, não há necessidade de você desenvolver um repertório próprio. Você faz uso da própria sequência. Por exemplo, quando eu estou aqui muito perto e não tenho condições, é óbvio que eu poderei usar aqui o cotovelo da mesma forma que quando eu estou aqui e estou muito perto, eu também tenho condições de usar o cotovelo aqui. Da mesma forma que não só o cotovelo, como o joelho. Observe que quando eu estou aqui, estou muito perto, eu posso usar o joelho e o chute. Ou quando ainda, por exemplo, quando eu venho para cá, eu posso usar o meu joelho ou o meu cotovelo também. Ou seja, você tem o tempo todo na sequência possibilidades de utilizar o cotovelo. Isso é bem divertido, né? Então, como, né, a sequência, a riqueza dela, ela é manifestada pelo que aparece nela formalmente, mas também como a gente está falando do boneco, ele está na fase puro sistema, ou seja, numa fase que exige a capacidade de análise do praticante, é muito importante que seja capaz de enxergar o que não está formalmente na sequência, o que está implícito. Que a sequência ela escolhe, né? Quando a sequência de um sistema, ela vai elencar os casos e você trabalhar a relação entre os casos. E como é que é feita a escolha desses casos? Certamente os casos que são mais ricos e têm mais, inclusive, elementos possíveis de variação, né? Então, acho que a cotovelada entra num desses. Exato, né? É um caso muito interessante porque, né, você não precisa, isso é um exemplo interessante de como um sistema de Kung Fu pode realmente funcionar, especialmente como um sistema de variação, né? Você não precisa elencar o elemento em si para que ele esteja presente, né? Porque ele está presente como potencial. Né? Então, essa questão do uso do cotovelo que o grão-mestre está colocando é interessante porque todas as abordagens que o sistema 1 fizer pressupõe a possibilidade de transformar para o cotovelo.
porque você está o tempo inteiro, inclusive, partindo da premissa de que o seu cotovelo está tendo posicionamentos extremamente importantes, né? Ou ele tem posicionamento do cotovelo baixo, né? O jump leg, né? Ou ele tem um posicionamento que o cotovelo vai subir, que é o que acontece no bonsal, por exemplo, né? Então, o cotovelo ele é extremamente utilizado, inclusive nesses exemplos que a gente fez antes, que é a ocupação do ponto de referência alto, né? Você está esticando o cotovelo para relaxar. Quer dizer, o seu quadril atuou, o cotovelo está criando a alavanca e você, então, está disparando e, é claro, usando outras alavancas como o ombro também, etc. Mas, nesse caso, o cotovelo está sempre presente. Né? Não tem como você, né, tirar ele do seu braço. Né? Então, é um ponto interessante, porque muitas vezes aqui, ó, você vai golpear aqui na altura, aqui, por exemplo. Aqui. E aí eu faço uma abordagem clássica do 21, por exemplo. Aproveita aqui um tansal, por exemplo, um tandá. Né? Esse tandá, ele naturalmente pode transformar. E esse golpe também. Porque vamos dizer que eu golpeio você e você muda a distância, você me alcança para lá, por exemplo, e aproxima. Vamos ficar aqui para você não ficar de costas para a câmera. Ó, você golpeou, eu abordei aqui em você, ó, e na hora que eu fui te golpear, você aproximou aqui de mim. Né? Isso é uma condição clássica, ó, de aproximação de distância, ou seja, a gente rompeu a distância média e caímos numa distância curta. Ainda não é curtíssima, que a curtíssima seria, né, quase o peito com peito aqui. Mas a gente caiu numa distância curta. Na distância curta, ó, o meu golpeamento já não vai ser tão efetivo, porque eu perdi o cotovelo. Né? O cotovelo está bem próximo aqui da condição. Vai mitigar, né? Pode machucar. Se eu ficar aqui te dar tapa na cara aqui, mitiga, né? Mas não resolve. Então, aí, nesse caso, sim, a gente pode brincar de usar o cotovelo, que vai entrar ou aqui, né, no rosto. Ou pode usar até o cotovelo, que é mais clássico no Chamkill, por exemplo, que é o Pai Jan aqui, ó, para criar distância, para poder voltar. Né? Então, eu posso voltar para cá, ó, aí ele se defende, eu posso entrar de novo, né? Usar o cotovelo para criar espaço, né? E sempre para poder voltar para a distância média. Né? Então, você vê que há uma transformação. E esse ponto é um ponto muito importante que o grão-mestre Léo coloca, porque ele coloca como potencial. Né? Sempre está presente. Mas para um praticante que experimenta, como o mestre Felipe colocou, experimenta os casos que estão entre os casos. Né? As histórias que estão sendo contadas entre os casos que estão sendo demonstrados. Perfeitamente. E eu vou mostrar dois aqui, inclusive, que você pode até investigar aí. Então, nesse processo aqui, que a gente está falando de pio, e eu, segundo pio passar, e uma volta aqui, né? Eu coloco um contorno aqui e simplesmente uma volta. Mas nada impede dessa volta, não sei isso aqui, mas sei isso aqui. Nada impede. Então, o boneco, o meu cotovelo não chega lá. Mas você faz com alguém isso aqui, isso consegue chegar. Então, se você fizer, você vai ver, né? Você vai poder mostrar para todo mundo que... Exatamente. Tá bom? Te mostrar esse, por exemplo, você entrou aqui, ó. Eu entrei aqui, ó. E aí vou me aproximar de você aqui, eu posso controlar você com o cotovelo, tá vendo? Então, eu não preciso trazer você para cá para fazer isso. Eu posso entrar aqui, ó. Você tem sua outra mão ali, eu posso controlar você pelo cotovelo. E pode, inclusive, já ser uma cotovelada. Né? Eu posso me proteger aqui. Né? Então, o mestre Felipe está colocando exatamente ali, ó. Eu entrei na distância, ó, pum. Né? E aí você continuou vindo, ó, pum. Eu posso já, né, subir direto aqui em você. Não quero fazer para não te machucar, para te poupar. Né? Mas ali, ó, é a raspada do cotovelo no nariz, ó, pum. Né? Então, é realmente, você vê como você vai se proteger, né? Você vai ocupar a linha e se proteger dentro da linha, ó, podendo usar, inclusive, cotovelo para criar abertura para distância de novo. E foi falado também do joelho, né? Então, muita gente faz a sequência pensando um pouco na perna. Quando aparece bastante, por exemplo, esse tipo de abordagem aqui. Né? Todo mundo olha aqui e olha aqui. Mas quando a gente olha isso aqui, ou isso aqui, tudo isso é possível, porque eu posso estar aqui, inclusive fazer isso junto com isso. Que vai ser, inclusive, vai ser potencializado. Então, tudo isso é possível. Se você presta atenção na configuração do boneco, vai conseguindo usar cada elemento que ele oferece dentro da sequência. Exatamente, muito bom, né? Porque o reforço que a gente está trazendo aqui é exatamente mostrar as possibilidades potenciais de qualquer engajamento, né?
Uma coisa que a gente sempre comenta nos nossos reacts é sobre essa dificuldade que muitas vezes a pessoa tem de entender uma situação, né, que é mais aberta, vamos dizer assim, que né, é mais real, né, vamos dizer assim, onde você vai expressar o seu Kung Fu, e uma situação de demonstração, uma situação onde você está mostrando o seu estilo, né? Então ela tem os seus movimentos vão ter aquela cara, né, do seu estilo, né? Então se você pratica um estilo de karatê, vai ter a cara. Se você pratica o Wing Chun, vai ter uma cara, né? Se a pessoa vai imaginar, ela imagina uma movimentação com uma determinada cara, né? Mas no contexto da interação humana, essa cara ela se transforma, porque ela se transforma a partir da necessidade que o outro demanda. Né? Então, se você vai fazer um golpeamento qualquer aqui, do jeito que você quiser, por exemplo, ele vai me golpear aqui assim, né? Eu não sei o que vai sair de mim, mas o que for sair vai ser um Wing Chun. Né? Então, você golpeia isso aí, por exemplo, eu posso, preparei, eu fiz o preparo, faço isso, por exemplo, e aí o Rodolfo já veio, ele já tá na distância comigo aqui, ó. Eu fiz isso, e isso não foi suficiente, porque o Rodolfo é um homem grande e pesado, então ele veio, eu consegui sair, e entrei na distância. Olha que coisa interessante, mas eu não tenho distância para entrar, para ficar golpeando. Mas eu tenho espaço para criar espaço com o cotovelo, com perna, né? E aí você pode falar assim, mas isso não é um Wing Chun, porque você golpeou, eu não fiz isso, por exemplo, o Tansal, que bonito e tal. Não, meu amigo, isso aqui é exatamente a mesma coisa. A diferença é que ao invés de fazer isso, o Rodolfo não deixou, ele veio para cima. E quando ele veio para cima, eu tentei fazer, e não consegui. Mas eu entrei na distância. Então agora eu posso entrar com o cotovelo, eu posso sair, pegar ele na perna, posso criar distância com o cotovelo, sair, empurrar e chutar ele para ele falar, vai embora. Então você vai ter um monte de interação possível que se manifestam a partir do seu Kung Fu, que é, né, orientado pela sua prática dentro do estilo que você gosta, né? Que vai gerar, então, o seu Kung Fu pessoal. Perfeito. Daí a importância que foi reforçado no react que a gente fez sobre o boneco de madeira no outro vídeo, da relação do Da John, que é o processo de você acionar o boneco, de você golpear o boneco, e o processo do Da Hun John, que é você explorar essa sequência sem boneco, ou seja, como você extrapola para ir além do que o boneco oferece e do que o boneco não oferece, inclusive. Então, essa relação sistêmica que o sistema Wing Chun solicita do praticante vai levar essa mente que consegue ir abordando potenciais mais visíveis e potenciais mais implícitos. Então, acho que você exemplificou bem a possibilidade disso. Então, a gente vai agora para o próximo vídeo. Então, não necessariamente eu tenho que antecipar todos os golpes. O que é interessante é o seguinte, é você lembrar que o movimento, ele sai, estende e volta. No momento da extensão, ou seja, do ponto de referência médio até a sua extensão e a volta, essa trajetória de ida é a mais perigosa. Ou você antecipa antes da saída do golpe, ou depois da volta. Reparou? Tudo que vai volta. Por isso que nós falamos Loi Lao Hoi Sun. Aquilo que vem nós detemos, aquilo que volta nós seguimos. Então aqui é muito interessante porque esse braço do boneco não só representa a saída, ou seja, quando ele vem eu vou golpear. Não, ele também representa a volta, ou seja, quando ele já golpeou e agora eu vou entrar. São duas situações diferentes, duas situações a serem refinadas. Esse vídeo é muito interessante. Então, eu vou colocar uma coisa aqui que só para exemplificar o que eu colocar, né? Pelo menos o mestre da Namor. O sistema Wing Chun, ele vai educar a gente a entender como abordar a fragilidade do outro. Isso é um ponto importante. Como você identifica o momento mais favorável ao seu próprio movimento. Então, a ideia não é a gente ficar forte, sim entender como enfraquecer o outro. Daí é muito interessante a configuração do boneco, porque você vê. Só tem um segmento de braço aqui, né? Se fosse o braço completo, seria isso aqui. Né? Então, o braço teria que ser. Se a gente está falando de abordar o braço lá na frente,
Ele teria que ser isso aqui, no mínimo, né? Ou se eu fosse transformar esse boneco, então, num boneco mecanizado, como muita gente acha, ele teria que ficar fazendo isso aqui, ó. Pelo menos socando para identificar isso. Só que o sistema 21, ele educa a gente com uma ferramenta para nós aprendermos a enxergar esse momento. Ou seja, o momento que o braço não saiu ainda, portanto, ele pode ser abordado, ou o momento que ele já foi e está voltando, então ele tende a essa posição de novo. Mas são dois casos diferentes. Mas é muito interessante como a gente vai sendo educado a enxergar esse momento, antecipar para conseguir acessar esse momento, que é mais fácil de ver com uma pessoa viva, né? Você vai ajudar mais na hora, enfim. Mas é muito interessante esse raciocínio sistêmico. Exato, né? Tem até o grão-mestre Léo até cita, né, essa possibilidade, é um quinquit, né, Loilau Ruisum, né, que vai desembocar depois num outro, que é Latsal Tictum, né? Ou seja, a sua capacidade de deter o que vem e a sua capacidade de acompanhar o que está voltando, o que está indo, né, vai te gerar, então, uma possibilidade de golpear livremente, né? Você está livre para poder realmente se mover à frente, mover o seu corpo à frente, golpeando, né? Porque você está fazendo uma boa leitura. Então, o que esse ditado traz para a gente é interessante. Ele está falando basicamente sobre presta atenção no outro, porque o outro vai te falar qual é o momento, que é exatamente isso que o mestre Felipe colocou sobre a possibilidade de abordar as sensibilidades, né, e as fraquezas do seu adversário, né? Então, por exemplo, esse é o mais clássico, é exatamente o soco. Ó, ele tem 4 estágios, vamos dizer assim. Ó. Você arma o golpe, tem a ocupação dele no centro, o disparo dele e o retorno dele, né? A gente pode segmentar qualquer golpeamento dessa maneira, né? Ele vai subir para se preparar, ele vai ocupar um determinado momento, mesmo que seja em movimento, ele vai ter que passar por aqui, ele vai alcançar o alcance máximo dele, né? No caso do soco, o alcance máximo frontal aqui, e depois ele vai relaxar, né? Qualquer golpeamento vai ser dessa maneira, né? Então, onde que a gente vai abordar esse golpe, né? Uma das possibilidades é você fazer a primeira parte do quinquit, que é deter o que vem, né? Então, assim que ele armou, eu pego ele na saída. Quer dizer, ele nem disparou ainda, né? Ele está com a mão aqui, ó. Ele armou o golpe, ao ele armar, eu já pego. Porque eu já estou tão atento no meu adversário que esse é o momento mais frágil dele. Ele ainda está se preparando para golpear, né? Ao ele se preparar, eu pego. Aí entro na distância, né? E o importante é sempre isso, ó, entrar na distância, ó. Aí, ó, a outra mão dele lá, distante de mim, ó. Eu tô aqui plenamente, ó. Total condição, tá? O outro momento seria quando você volta. Ou seja, você golpeia, eu esquivo, ou eu saio na medida certa, que é muito complexo de fazer, né? Normalmente você vai, né, utilizar alguma coisa para te ajudar, por exemplo, a sua própria mão, né? Então você golpeia, ó, eu venho para cá, né? E acompanho o retorno. E ao acompanhar o retorno dele, ó, aí sim eu ocupo, né? E nem tem muita força, tá? Não exige nenhuma energia a mais do que é o necessário aqui. O pessoal, ao fazer isso, você vai simplesmente, ó, ocupar o ponto do relaxamento dele. Porque é muito comum a gente ver por aí, o pessoal faz muita, né, faz essa coisa grande assim, ó, para fazer o golpeamento, né? Então, assim, isso é um exagero, vai gerar outros problemas. Inclusive, depois o grão-mestre vai até abordar sobre isso também, né? Então, esse é um assunto para daqui a pouco. Mas o principal ponto aqui é exatamente essas possibilidades, né? Tanto quando nasce ou quando está morrendo. Ele golpeou, eu consegui me desviar e eu estou acompanhando ele. Todos os dois me levam para o Latsal Tictum, ou seja, minha capacidade de golpear livremente, né? Golpear à frente, ir à frente, né? Livremente. Porque eu fiz uma boa leitura do cenário, né? Então, aqui, ó, por exemplo, peguei aqui. Por que não é recomendado que você aborde no ápice do movimento dele? Porque esse movimento vai mudar. Se você aborda qualquer coisa que eu fizer aqui, ó, no ápice do movimento dele, qualquer coisa que eu fizer aqui, não me dá uma leitura precisa do movimento. Porque, ó, eu vou tirar aqui a outra mão. Não tenho distância adequada para poder fazer a leitura, porque ele está no máximo alcance. Se eu mexer qualquer coisa aqui, ó, o corpo dele vai se movimentar e vai se ajustar para o próximo. Então, por exemplo, você chegou no máximo alcance e eu movo sua mão aqui, ó, eu estou te dando o meu rosto aqui, né? Mas se eu pego você no tempo que está nascendo, aí eu tenho distância e você não. Então isso é muito importante. Você não atua na transição do movimento do outro. Você ou pega ele antes de nascer, ou pega ele no final dele, né? Nesse caso, nesse exemplo aqui que a gente está trabalhando, que o ditado está bem claro, mas funciona
em todos os casos, tá, necessários. Você vai sempre estar atento no movimento do outro. Ou seja, aqui nós não estamos mirando na trocação, né? A trocação é isso, nós estamos os dois na distância, que um acerta o outro, e a gente vai ver quem que é mais forte. Aqui, ó. Aí, ó, você me acerta, eu te acerto. Trocação, né? Isso é uma experiência interessante também. Você gosta de trocar golpe com as pessoas, fica à vontade. Eu achei interessante também. Mas nós não estamos trabalhando nisso como artistas marciais. Tá? Como artista marcial, o nosso estudo é em cima da antecipação do movimento ou da leitura da morte desse movimento. Né? Ou você antecipa o movimento que você não deixa nem nascer, você detém o que vem, ou você acompanha o que já está morrendo, aquilo que já está acabando, você acompanha. Por que você acompanha o que está acabando? Porque ele vai se transformar em outra coisa. Então, de fato, quando você golpeia e eu pego você no final, ó, isso aqui poderia ser um novo nascer de movimento, e eu pego ele antes. Né? Então, no fundo, a gente está sempre antecipando. Né? Ou antecipando o próximo ciclo ou o ciclo presente, né? Que a gente agiu antes, a gente agiu a montante. Né? Perfeito. É interessante como o próprio sistema, ao, né, educar a gente a buscar enxergar essas condicionantes, ele também vai dar as ferramentas, né, principalmente a partir do BioD, para a gente poder lidar com uma leitura equivocada, ou com uma situação que até você conseguiu ler, mas você não conseguiu lidar com isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma leitura aqui, né, e eu consigo entender que esse braço está vindo para cima de mim, por exemplo, aqui, né, no tempo certo eu vou conseguir fazer, por exemplo, isso aqui. Eu vou conseguir me ajustar aí. Mas se por acaso eu não conseguir mexer, a minha perna não foi, o coisa estava fora, alguma coisa. Então, as sequências também vão dar para a gente conseguir isso. Então, se eu não conseguir mexer, eu vou ter que pegar o último recurso. Se eu não conseguir mexer, idealmente eu vou pegar a carne. Mas se eu não conseguir mexer, vai dar outro recurso. Então, como eu vou trabalhar esses ângulos também, que muitas vezes eu pego, não deu tempo de ir por algum motivo, mas ainda existe ângulo possível para trabalhar. Então, esse tipo de situação é muito interessante, tem muito a ver com a natureza ampla do boneco de madeira. Exato, muito rico. Isso é uma elaboração em cima dessa capacidade de antecipação. Ou seja, o sistema Wing Chun ele é tão rico que ele prevê o seu erro, né? Prevê a sua antecipação inadequada também. Então, vamos dizer que você nasceu o movimento e eu tentei pegar, mas eu pego ele já no meio do movimento, ou seja, já estava quase vindo para o golpe, por exemplo. Ou seja, aqui, ó, eu ainda consegui capturar você, mas eu não tenho mais essa condição, ó. Não tenho mais essa condição de limpar a linha, porque você está crescendo. E se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai ter isso. Né? Eu vou ser penalizado pela minha usurpação. Né? Você nasceu, eu peguei no final do nascedor do seu movimento, ou seja, ele já está indo para aquele movimento 3, ele vai me acertar, né? E eu cheguei aqui nessa distância. Eu não tenho como fazer, por exemplo, esse uso que a gente está brincando aqui do PAC, né? Do PAC dá, por exemplo, que eu vou limpar a linha e golpear. Porque se eu fizer isso, ó, ele vai me acertar. A gente cai no mínimo na trocação, ele me acerta e eu acerto ele. Né? E a chance maior é dele, porque eu estou envolvido com esse movimento. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu preciso me adaptar, né? Como o mestre Felipe mostrou ali. Uma das possibilidades é o quê? Eu vou mudar a minha guarda e vou entrar aqui, né? Com Saudô, por exemplo. Ou seja, eu percebo que eu cheguei atrasado, eu não tenho como fazer isso. Então, o que eu faço? Eu mudo para isso. E alcanço outra distância, porque, de novo, ele não me acerta. Então, essa é uma transição, né, em cima de uma emergência que é extremamente precisa. Né? Também não há desespero, é o uso adequado do meu próprio erro de antecipação. Ou seja, eu me preparo, inclusive, para o meu despreparo. Né? Isso é um efeito que o sistema Wing Chun e as artes marciais em geral, né, podem trazer para você como artista marcial, para a sua vida no sentido amplo, que não tem nada que, né, que possa concorrer com isso. Quer dizer, você é preparado para a melhor condição, para a condição da antecipação, que é o pegar o movimento quando ele está nascendo. Você é preparado para usar o movimento ao final dele, ou seja, eu pego no final, e eu sou, inclusive, preparado para, em cima do meu erro, em cima da minha antecipação, que não foi adequada, eu entrei no tempo errado, eu saber como transitar em cima dessas movimentações diferentes.
né? Ou seja, ser capaz de me adaptar em qualquer contexto, inclusive do meu despreparo. Isso é, né, mestre Felipe, isso é algo que acho maravilhoso, né, nas artes marciais como um todo, a nossa capacidade de se preparar para qualquer situação. É educação para adaptação. Acho que foi muito bem demonstrado, colocado na explicação, porque a primeira coisa que a gente costuma fazer quando a gente antecipa uma coisa, né? Quando a gente, mas de modo geral, quando as pessoas antecipam algo, e de fato faz sentido que antecipou, e na hora não funciona, o que acontece é a perda de tempo com a alimentação, né? Mas é isso, não sei o que, não sei. Porque no processo marcial, na experiência marcial, não dá tempo de se lamentar. Você tem que partir para ajustes. Então é muito interessante que isso vai educando a mente a não perder tempo nem com a lamentação e nem com a celebração, né? O que acontece no dia acertar e celebrar, não. Acertou, não tem isso. Você acertou, mas pode estar dando outro agora. Como é que você vai fazer? Então você não pode perder tempo nem se lamentando, nem se vangloriando do que você fez. Então esse processo é muito rico, né? Você só pode, né, relaxar, digamos assim, quando você entende que a distância é segura, né? Aí você vai lá. Desengadou, agora eu posso celebrar, posso ficar triste um pouquinho, mas assim, você tem que saber o momento disso, né? Exato, muito legal esse exemplo, porque é exatamente o ponto de quando saber que a situação normalizou, né? Hoje é muito comum, as pessoas não têm percepção clara de quando uma situação está se transformando, de quando você pode desengajar daquela situação. Então é muito comum a gente perceber as pessoas ou muito engajadas em cima de algum evento, de alguma causa, que às vezes não tem nem a ver com elas, ou desengajadas das condições da sua própria vida, por exemplo. Elas não percebem exatamente o contexto apropriado, né? E esse exemplo que você deu é maravilhoso. Quer dizer, eu mesmo quando eu acerto, né, vamos dizer que eu tive uma vitória, eu fui efetivo na minha ação, eu tenho que saber que há continuidade, né? O outro lado, que eu tive uma vitória, vamos dizer assim, ele tem movimento ainda, né? As situações mudam, é preciso que eu, ao final de uma vitória, eu preciso voltar para a minha guarda, eu preciso realmente me recompor e ter certeza de que eu posso desengajar, né? Que eu posso sair daquele contexto. Então, o mais comum é mesmo na vitória, onde você, né, pela lei da alternância, você acabou de vencer, o próximo ciclo é você perder, porque você é desatento a isso, a possibilidade de transformação, de que a vitória ela tem que ser comemorada, mas depois que você conseguiu realmente entender o contexto e se proteger, né? Então, isso é um ponto muito rico, muito importante, que eu percebo hoje, né, um mundo muito confuso nesse sentido. As pessoas não sabem quando elas devem se engajar numa situação, quando elas devem desengajar de algum contexto, de alguma causa, né? Quando elas têm que se posicionar. Hoje todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Então, até onde é válida a sua opinião, até onde é melhor você se recolher e deixar que aquela situação, né, se dissolva em algum momento. Tudo isso são ensinamentos que a arte marcial pode te trazer para que você tenha uma percepção e uma ação no mundo mais apropriada, menos, né, polarizada, vamos dizer assim, menos engajada demais ou muito afastada da realidade, né? Então são pontos que a arte marcial, quando você vê um soco vindo na sua direção, você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que saber quando saber se dissipar esse golpe, quando saber ocupar a linha e golpear novamente, né? Quando saber se desengajar, né? Voltar para sua guarda, afastar e criar distância para você poder realmente, né, comemorar os seus feitos, né? É isso, muito bom. Perfeito. Vou colocar o próximo trecho, então. Uma questão que nós temos que lembrar é com relação ao excesso de força. Por exemplo, quando você coloca força no tronco aqui, para liberar, como você disse, a postura, a movimentação, por exemplo, eu venho e golpeio. Ou eu venho primeiro e depois golpeio. Percebe a diferença? Ou então, eu venho e golpeio. São todas as movimentações diferentes. Então, é muito importante você saber como que você vai trabalhar isso, quer seja no tronco ou quer seja no braço. Porque se você usar, por exemplo, essa força no braço, significa que quando você fez, você passou, abriu o centro para o seu adversário. Aqui sim, o som ele tem que ser curto, reparou? Um som contido, um som que vibra para dentro do boneco. Claro, mais uma vez,
Cada boneco vai ter o seu som. Então, tem duas questões que eu queria colocar aqui, que são importantes. Primeiro, por exemplo, né, as movimentações diferentes foram mostradas, vale a pena rever o vídeo, quem não viu a variação. É a mesma coisa, não. Cada movimentação mostrada, como exemplo, foi diferente. Foram 3 exemplos colocados pelo mestre Yamamura. A outra coisa é que muita gente demonstrando o John, você vê, muitas vezes a pessoa coloca mais força no braço, né, do que no tronco. O que, né, se pensar um pouco, realmente não faz sentido, porque eu quero passar pelo braço, eu quero usar o braço para chegar no tronco. Então a energia não vai estar aqui e não aqui. Então isso é muito importante para entender como você usa melhor a ferramenta. E uma outra coisa é se entender esse excesso de energia, de fato, né? Então, por exemplo, se eu faço algo assim e depois vai levar para cá, se eu vou fazer o boneco que me segura, mas se eu não souber o limite disso, vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou embora. Então tem que ser capaz de entender qual é o limite disso para, se eu precisar, eu trocar. Então tem que ter clareza de qual é o limite de braço, qual é o limite de tronco, até onde isso vai, como se transforma, para poder voltar. Então é bem interessante e eu acho que vai poder ser mostrado bem também com outra pessoa. Exato. Então, ali o grão-mestre Léo ele aborda, né, essa questão do uso da energia. A gente tinha comentado que em algum momento ele ia abordar, né, que é exatamente essa exploração, né, da energia apropriada. Então, estou aqui com o tutor Rodolfo, por exemplo. Então, esse exemplo do PAC ele é muito clássico até, né? Quer dizer, a pessoa golpeia, né, golpeia com a outra mão ali, por exemplo, e você vai me acertar aqui, né, e aí em cima da energia que você faz, que é uma energia de golpeamento, eu reajo com uma energia excessiva. Ou seja, porque eu estou muito sintonizado, às vezes, com a agressividade do outro. Né? Então, você para golpear, você está vindo com energia aqui para mim. Então, você pisa e golpeia. Né? Por exemplo, você vai fazer isso. Né? Então, em cima disso, eu preciso o quê? Ter a apreciação do seu movimento e saber como usar o seu braço para poder, em cima dele, fazer alguma coisa adequada. E não simplesmente reagir também para o desespero e fazer... Bom, nesse caso está funcionando. Mas né, a ideia é o quê? É você golpear e eu fazer uma coisa que exagere o movimento para a sua outra mão. Né? Então isso não é o melhor. Falar a importância, você colocou, eu sou mostrado pelo grão-mestre, né? Você vê, rodou, você ideal, rodou, pisar e socar. Exatamente. Só isso aí que ele só consegue pisar. Então isso é importante. Então, a questão principal é o quê? A pessoa vai golpear, né? E esse é o ponto que a gente está colocando. Eu até vou ver a câmera aqui, se a gente consegue pegar o pé, né? É importante o quê? A pessoa saber pisar para golpear. Então, você pisa para golpear, né? E golpeia na minha distância. Pode me acertar isso. Né? Então, esse pisar e golpear é o que o grão-mestre está comentando. Você pisa e traz a energia do chão, né? E em cima disso, eu preciso ter uma ação apropriada. Então, você pisa, golpeia e eu vou... Em cima disso, em cima também vou pisar e agir apropriadamente, para, por exemplo, brincar aqui com o PAC, né, que a gente está fazendo várias vezes. O ponto principal aqui é a energia apropriada, ou seja, nenhum exagero, sempre apropriado, porque o mais comum é o exagerar, e ao exagerar, a outra pessoa golpeia, né? Ela retoma o centro. O principal ponto é saber como tocar no braço da outra pessoa, né? Ele golpeia, eu saber tocar no braço dele e fazer boas leituras. Ou seja, usar o meu braço não como um instrumento de agressividade, por exemplo, mas como um instrumento de leitura. Né? Eu não estou interessado em fazer qualquer coisa que você fizer, eu simplesmente, né, agir agressivamente aqui em cima de você. O artista marcial está interessado na relação. Né? Se tem uma pessoa me golpeando, como é que ela está me golpeando? Qual que é o motivo dela estar golpeando? O que o corpo dela está fazendo? Né? Então, aqui, por exemplo, o caso que o Pater Nostro, ele está com uma energia, eu já desviei essa energia dele para lá, ou ele está indo para lá. Né? Qual que é o próximo movimento dele se ele quiser recuperar a linha? O que você vai fazer? Você reposicionou o centro. Em cima disso, vamos virar ali para a câmera ver, em cima disso, eu preciso o quê? Também preciso me reposicionar. Se eu ficar aqui, eu só apanho, né? E eu não tenho distância. Então, em cima disso, o meu braço, que antes estava atuando em cima de um golpe, eu preciso agora transformar o meu braço numa espécie de antena, de radar, né, que vai fazer a leitura do seu. Ao você golpear, eu vou usar o meu braço para poder ler o seu corpo. Então, esse é um ponto importante de precisão que precisa ser feito
o boneco te ajuda e que o praticante, o artista marcial, precisa ter claro como transformar a energia do seu braço, seja a energia para golpeamento ou uma energia para leitura. Porque tudo vai derivar da sua capacidade de ler o outro, né? E ler o outro corporalmente, né? Com o tempo, você pode refinar isso até no olhar. Você vai pelo olho, você vai perceber mais ou menos como é que é. Mas só é possível, de fato, agir quando você encosta na realidade. Quando você... eu posso daqui, antecipar que ele vai pisar porque ele já deu sinal. Ele vai golpear com essa mão, eu tô vendo. Mas eu só vou realmente entender o tipo de energia que ele tá me dando quando ele golpear, ó. E aí agora eu sei que eu tenho isso, por exemplo. Eu sei que eu posso usar, tem uma energia dele que tá me empurrando para cá, ó. Eu posso usar isso a meu favor para pegar o joelho, né? Posso fazer outras ações que ele próprio está pedindo, né? Que ele está me demandando, e não eu que estou escolhendo, né? E isso é um ponto muito sério na arte marcial. Como fazer ações legítimas. Legitimadas por quem? Por ele, pelo meu adversário. O meu adversário é que me pede o que eu devo fazer para ele poder ter a resposta que ele está pedindo. Se eu ajo em cima, ele me golpeia, e aí eu quero golpear ele também, ó, o que eu consigo com isso? Eu consigo, chego nele, mas ele chega também. Então aí é o famoso quem é mais forte fica de pé, né? Não é o que a gente quer, né? Se fosse para isso, não precisava de arte marcial, né, mestre Felipe? Se fosse para ser quem é mais forte e ganha, não precisava de arte marcial. A ideia aqui é a qualidade do seu movimento na leitura de outro ser humano. Daí a importância do processo sistêmico. E na ordem que a gente tem. Você vê que o boneco ele vem no momento do sistema onde o praticante já teve tempo de explorar o limite de cada movimento na mão híndra. Isso é fundamental. Porque, por exemplo, se eu não, como praticante, não entender o limite que eu tenho aqui, eu ficar eternamente indo até lá, que não precisa, eu não vou conseguir explorar por o braço do boneco, com o som que ele tem, também me dá um limite. O limite do movimento desse braço para cá é esse. É esse espaço pequenininho, mexeu isso aqui, só um pouquinho. E o som é isso aqui. Se o braço chegar aqui e eu jogar na pressão, estou dispersando. Meu braço tem que parar ali. Para eu ser capaz de poder fazer isso aqui, ó. Eu não preciso mais que isso. Só isso. Se eu fizer isso aqui, ó, até que a gente considera que tem que ir só o limite necessário para poder chegar aqui. Ou se eu vou fazer o contrário, só esse limite. Eu não preciso disso. Eu só preciso que o braço vá um pouquinho para lá para essa mão transformar. Para isso eu preciso construir primeiro o meu limite de cada movimento, para eu poder abordar o limite do outro. E aí legitimo o movimento, como foi colocado. Então isso é muito importante, é uma construção. Tem tempo. É a construção da habilidade, a construção de um movimento efetivo. Esse é o processo no sistema. É muito boa a demonstração. Então vamos agora para o último. A não ser que eu colocar uma coisa mais na tela, mas eu iria para o último vídeo. O que é importante é entendermos que quando fazemos esse movimento, existe uma transição onde o braço se move e o movimento onde ele bate aqui e para, ó, bate na parede do canal do tronco e para. Então é isso que eu vou fazer, ó. Reparou? Eu facilito a minha movimentação durante o movimento do braço e quando ele bate lá na parede, eu faço o quê? Eu imediatamente paro. Da mesma forma quando eu golpeio o braço com o paca. Eu sinto esse movimento. Então o impacto, quando ele vem, ele aqui, ó, a mesma coisa, o chute, ou aqui o bom, é a mesma coisa. Tudo dentro de um processo onde eu tenho condição de criar um impacto educado a partir da movimentação do boneco. Então, esse braço duro é a impressão que o adversário tem, não é o que é realmente, porque o que nós estamos aqui absorvendo e refinando é a capacidade de dar um impacto que venha a trabalhar o nosso melhor versus o pior do nosso adversário. Então, as condições é que variam e por isso é que podemos, através do boneco, veja o som,
saber como golpear esse boneco dentro do seu centro. Daí, muito bem, você ter falado sobre a questão da linha central, porque a linha central, quando nós estamos trabalhando com o boneco, ela é constante. Observe que todos os movimentos levam ao centro do tronco do boneco de madeira. Perfeito. Então, esse braço duro, a gente pode chamar de braço cheio, né? Essa impressão de braço cheio que o outro tem. Então, não é um braço tenso, é um braço que vai no limite do que o boneco permite. E se esse limite for bem colocado, o outro tem sempre a sensação que está preenchido. Mas você trabalha no limite exato, como aqui, como por exemplo isso aqui. Como o meu pré-sal vai nesse limite, não passa. Para permitir isso aqui. Então, se eu for demais nesse tensal, eu vou vazar e vai entrar. Agora, se eu for no limite adequado, ele inclusive vai ter um retorno para permitir isso aqui. E esse ponto está sendo preenchido, né? Esse ponto fica preenchido. Então, essa precisão que o boneco exige da gente e o sistema constrói para a gente poder explorar o boneco é um ponto fundamental do processo, né, estratégico do Wing. Então, é um ponto tão estratégico que, inclusive, tem nome, né? Porque a gente diz o quê? O que a gente diz sobre um praticante que foi refinado pelo uso do boneco? Que ele tem Jonsal, quer dizer, ele tem um braço do boneco. Ele tem um braço refinado pela sua capacidade de saber exatamente isso. Encher o braço de energia, achei excelente o termo que o mestre Felipe está usando, ou seja, um braço cheio, né, capaz de ser preciso, né, tanto na energia quanto no seu posicionamento, né, que é extremamente difícil de ser feito, mas que uma pessoa refinada pelo estudo do boneco de madeira, ele é extremamente capaz de vivenciar isso, ou seja, um braço e uma mão precisa com a energia adequada, né? Porque o normal é você não ter as duas, ou você tem muita energia ou você tem um posicionamento incorreto, né? Ou seja, a pessoa me golpeia aqui, ou eu exagero na energia e dou para ele o outro golpe, né? Ou eu erro o posicionamento, né? Ele me golpeia, por exemplo, e eu erro o posicionamento. Golpeia aquele minha. Ele me golpeia, ó, e eu erro o posicionamento, né? Eu faço o tansal, golpeia. Faço tansal e ele continua vindo na minha direção, né? Porque eu não consigo ter o posicionamento adequado. Então é importante o quê? Que eu tenha a mão refinada, ou seja, eu vou usar o tansal, por exemplo, você golpeou aqui na distância do meu peito, eu vou usar o tansal aqui, por exemplo, ele é com a energia adequada, ou seja, eu consigo empurrar a base do Rodolfo, vamos vir mais para cá, para a gente enxergar aqui a sua base, né? Então, você vai golpear, ó. Eu consigo, ó, quebrar a sua base, ou seja, ele perco, eu ganho a perna dele, né? E tenho a energia adequada, né? Não passo, né? Porque se ele tentar golpear com a outra mão, ele não consegue, porque eu estou ocupando o centro, né? E essa mão, ela que me dá a condição de conseguir golpear ele aqui. E se ele mudar o quadril, por exemplo, ele girar o quadril e vir com a outra mão, ela vai me dar a condição exatamente de poder fazer essa passada. E, mais uma vez, ó, ocupar o centro, né? Tanto o centro basal quanto o centro com as mãos. Então, esse tipo de energia, né, obrigado, Rodolfo, esse tipo de energia de precisão, né, é o Jonsal, é a mão refinada pelos braços, né, que foram testados, experimentados na prática do boneco de madeira. Exatamente. Lembrando, para fechar, como última colocação, que isso não envolve um plano, né? Eu vou para frente. Então, como nesse exemplo aqui, né? Eu estou entrando, não, poderia ser aqui, não estou entrando. Só que eu encontro alguma coisa. Quando eu encontro alguma coisa, eu mudo. Então, isso é muito importante, essa capacidade de conseguir trocar. Então, eu não vou, né? Eu achei a abertura e acabou. O tempo todo do avanço, a mente, o corpo está pronto para ajustar. E se travar, eu destravo de alguma forma. Então, isso é muito importante, essa capacidade que tem a ver com todo o processo de adaptação, seja numa situação favorável ou desfavorável. Exato. Vou mostrar aqui esse caso que o mestre Felipe colocou, que ó, é como se eu não tenho um plano de abordagem. Você vai, eu vou fazer um tansal, vou fazer um paca, eu não sei, né? Eu estou disponível para a situação, né? Então você escolhe alguma coisa para você fazer, ó.
Ó, fez isso, por exemplo. Então eu não preciso fazer nada, eu vou fazer só isso. Né? Ele entrou com a mão na lateral, eu faço isso. Quer dizer, não precisou de nenhuma ação corretiva da minha mão, porque ele já abriu a mão da linha. Eu tô aqui, ó. Você veio por fora, eu vou fazer isso. Né? Não preciso nem pôr essa minha mão, eu faço isso aqui, ó. Né? Até aquela coisa que a gente já viu no início, né? Você golpeia, ó, eu entro aqui, ó, e protejo. Aí você fez outra abordagem, por exemplo, ele veio pro centro, né? Ocupou o centro e veio pegar no meu rosto, por exemplo. Eu vou colocar a minha mão, como o Mestre Felipe colocou, eu vou para frente. E aí aqui, ó, eu entendo, ó, existe uma energia do braço dele me empurrando para o lado. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu insistir aqui em cima dele, perder a distância, o que eu vou fazer? Eu vou usar isso para refinar o meu posicionamento. Então, eu me posiciono de maneira adequada aqui, ó. Vou golpear aqui, por exemplo. Né? Ou aqui, né? Ele não tem distância. Ele mantém a energia aqui. Aí vamos dizer que em cima disso, por exemplo, ele faz alguma mudança. Mudou para isso. Ó. Ele está empurrando o meu braço para lá, né? E tentando alcançar o centro novamente aqui. Quando ele faz isso, ó, ele me dá isso. Ele próprio transforma o meu braço e promove uma transformação. O que eu faço? Eu alavanco essa transformação e uso ela a meu favor. Né? Eu volto a ocupar do outro lado. Ou seja, não existe um plano pré-determinado. Existe uma ação constante de leitura do outro. Né? E esse ponto é o braço refinado. O braço refinado pelo John é um braço capaz de fazer uma leitura precisa e está, como o Mestre Felipe bem colocou, cheio. Né? Cheio de tanto dessa condição, a energia apropriada para lidar com a força do outro, ou seja, a força adequada, né? Quanto de posicionamento, do tempo certo, né? O timing correto, a distância apropriada, ou seja, tudo isso, né? Os 4 fatores de monitoramento são posicionamento, distância, time e energia, todos bem alocados para cada movimento. Né? Esse é o braço refinado. Né? Fazendo aqui um disclaimer importante de que tudo isso que a gente está demonstrando é estudo. Tá? Nenhuma situação dessa aqui é situação real, né? Ele tá fazendo qualquer coisa. Não, nós estamos estudando aqui. Tá? E depois o pessoal na internet gosta, mas ele ficou parado, né? Você golpeou, ele ficou esperando. Claro, meu amigo, nós estamos brincando aqui estamos estudando juntos e conversando com você. Né? É claro que ele não vai ficar, o adversário não fica parado, ele golpeia, ele vai fazer outra coisa. Né? E eu também tenho que fazer outra coisa. Não, ele faz aqui, ó, pô, ele golpeia lá, ó, chuta, ó, fugiu, entrou na distância de novo do golpe. Né? Então, assim, as coisas vão se desdobrar de outra maneira. Né? Qual que é o seu preparo? O seu preparo é estar adequado para todo tipo de situação. Né? O seu preparo ele é amplo, ele é sistêmico. Né? Por isso é importante você ter uma boa experiência dentro de um sistema adequado e com um tutor qualificado, para que você possa passar por uma boa jornada e desenvolver essas capacidades. Foi muito bem explicado, o disclaimer fundamental, que é sempre lembrar isso, né? A nossa proposta aqui é reagir aos vídeos do nosso Sifu, o Grão-Mestre Lehman Muller. Então, né, a gente entende que ele faz uma oferta à sociedade quando ele coloca na internet muita coisa, a gente entende que tem muita qualidade no que ele coloca, e a gente se propõe a, o quê? Ajudar quem está assistindo a conseguir apreciar ainda mais, abrindo as camadas do que ele está colocando. Né? Então é muito importante ter clareza do que a gente está fazendo aqui, né? E podendo ofertar também um pouco do que a gente vivencia com ele. Eu acho que esse ponto é fundamental ter clareza. E, acima de tudo, lembrar, né, que é um prazer estar aqui, podendo estar com vocês, ouvindo as perguntas de vocês. E, para mim, pessoalmente, é um prazer estar com o Mestre Quintela. E hoje também, junto com o Dr. Rodolfo e o Dr. Paternoster. Então é um prazer. E, inclusive, lembrar que a gente só pensou nisso aqui, né, e era interessante pensar na lógica do Kung Fu, né, exatamente porque os dois estão lá. Então, aconteceu eles visitarem, né, o Sifu deles, o Mestre Thiago Quintela, e por conta da presença deles, a gente pensou nessa transformação hoje aqui para poder aproveitar legal esse potencial que nasceu. Então, isso é mérito do Kung Fu do Mestre Quintela como o Sifu, como um mentor Kung Fu, né, que aproveita as condições para gerar a vida Kung Fu para os seus alunos. Exatamente, né? Obrigado pelas palavras, viu, Mestre Felipe? Você é muito carinhoso comigo, muito obrigado. Né? O prazer é meu sempre de estar aqui com você. Né? Eu fico muito feliz da gente poder fazer esse estudo, né? Porque, quer dizer, o próprio grão-mestre Lehman Muller nos diz, né? Os vídeos do canal Kung Fu Live estão todos muito zipados. Você tem muitas camadas ali que podem ser abertas para estudo, para o público, né? E o nosso papel aqui é tentar reagir e abrir um pouco mais essas camadas e agir em cima dessas reações, ou seja, as pessoas que conversam conosco pelo vídeo na internet, até que trazem dúvidas para a gente no WhatsApp,
no site no qual a gente está presente, elas trazem novos questionamentos para aquela camada que a gente abriu. E a gente pode aprofundar mais, abrir outras, né? A pessoa pode escolher vídeo para a gente poder explorar aquele vídeo. Então aqui é sempre uma lembrança de que, além de ser um prazer a gente estar aqui conversando com as pessoas em cima de uma arte marcial que a gente é apaixonado, né? A gente está aqui com muito carinho para poder conversar e interagir com quem ama a mesma arte que a gente ama ou ama as artes marciais, porque no fim das contas, né, a gente está conversando sempre com alto nível. Então, independente se você pratica o Wing Chun ou não, se você ama as artes marciais e faz uso das artes marciais no seu dia a dia, você está aqui para conversar com a gente. Se você tem interesse de conhecer, a gente está aqui disponível para poder te receber, né, em um dos nossos polos aqui do Safeguard Group. Exatamente. Dito isso, então, agradecer a audiência de todos e a gente se vê no próximo Reality com o Full Life. Tchau, tchau. Tchau, tchau.